Tá? E tem mais alguns formulários aqui, tá bom? Agora vou passar a palavra para o vereador Dionísio, um pouquinho. Bom, boa noite a todos, a todas. Na verdade, acho que eu vim mais aqui para aprender um pouquinho mais. A gente tem uma comissão especial de vereadores que trata sobre a lei do Alegra Centro. Eu já venho acompanhando ela desde o meu outro mandato, eu tenho 4 mandatos na casa. Sou um incentivador da história do centro, tanto que tenho um imóvel comercial no centro e adquiri um imóvel também no centro histórico. Mas, até aproveitando o finalzinho da professora, da Manuela, hoje a nossa maior dificuldade, e debruçado agora na modificação da lei, é o que fazer no sentido de Santos, propriamente dito, que eu acho que a gente tem uma lei tão moderna como apresentada do exemplo que tem em São Paulo, mas a gente tem uma quantidade muito grande hoje de imóveis que continuam indo para a ruína total e que os incentivos fiscais apresentados ao fechar das contas, não incentiva a ninguém a adquirir, né? Então, a pessoa, entre ter um desconto de IPTU, se por acaso vir uma empresa abrir um negócio, desconto do ISS e TBI na compra, ele não tem, devido a algumas obrigações que ele acaba tendo de fazer o restauro. Eu, muito particularmente, eu ainda falei aqui para a Dani, né, eu tenho uma filha arquiteta, mas como um proprietário do centro, e lá eu faço alguns questionamentos. Por exemplo, eu tenho, nesse meu imóvel ele tem uma parede de 1 metro de largura, que não tem um ferro sequer, porque naquela ocasião, um imóvel de março de 1903, conforme lá tem a placa, não se tinha esse tipo de construção. Mas eu sou obrigado a ter aquela preservação, acho legal. Se um outro, que hoje está numa ruína total, a exigência da lei o impede de fazer algumas reformas modernas devido à necessidade de preservação desse imóvel. Com isso, nós temos um problema sério. Nós temos em torno, hoje, de praticamente 135 a 140 imóveis no centro da cidade, que os valores tombados ou em área de preservação, que simplesmente estão em ruína total. Quando a gente faz um levantamento pela Secretaria de Finanças, esses imóveis têm valores de dívidas patrimoniais muito maiores do que eles normalmente valem. Fica questionamento: o poder público não desapropria e o dono proprietário também não faz a revitalização que tem. O que hoje está acontecendo no nosso centro? Uma fuga total do comércio, das empresas, né? Hoje, de novo, se tornou um bairro de alguns lugares belíssimos, mas com muito morador de rua, com muito craquento. Então, se afugenta. Hoje ninguém, quando você fala em investir no centro, as pessoas falam de jeito nenhum. O que devemos fazer? Eu, vendo a sua, e era algo que eu queria aqui até também escutar e ver a opinião, nós tivemos há 1 ano e meio, 2 anos atrás, um encaminhamento de tombamento na ocasião de 48 chalés. Isso gerou aqui uma discussão na cidade inteira, o porquê daqueles chalés estavam sendo tombados. Aí, depois de muita discussão na Câmara, junto ao Ministério Público, foi revisto, acho que hoje é um tombamento aproximadamente de
8 ou 10 chalés. Com essa experiência, nós acabamos tendo que, e eu fui inclusive autor da lei aprovada, que qualquer tombamento dentro do município de Santos teria que ser anteriormente iniciado por uma grande audiência pública e discussão. Porque eu vejo que hoje a gente tem que discutir, vamos preservar? Vamos. Mas qual é a fórmula que a gente deva encontrar para preservar aquele imóvel e poder dar vida para aquele imóvel tombado? Por exemplo, a experiência que a senhora mostra dessa chaminé. Tecnicamente, eu não sei explicar, mas qual o significado desse tombamento que foi feito? Serraram? Foi equivocado o tombamento? Não foi? Eu considero que depois da construção, da maquete, da fotografia, ninguém vai entender quando esses prédios estiverem prontos. E essa é a discussão hoje que está tendo aqui na cidade. Eu confesso que, dentro da lei, eu falei na última audiência pública que todo mundo teria que ter um imóvel tombado, comprar um imóvel tombado, para ver a dificuldade que a gente tem entre a manutenção e o restauro. Na última semana, eu confesso que até gostei de uma fala do promotor, doutor Dauri, num evento que teve também no Jornal A Tribuna, que ele alertava da necessidade nossa, do poder público, do nosso fiscalizador da Câmara, que teríamos que fazer do escritório do Alegra Centro um escritório fomentador realmente de negócio, né? Porque hoje todos aqueles que procuram o centro ou que têm um bem tombado, eles encontram uma dificuldade muito grande no entendimento de preservação e como fazer e o custo disso, porque tudo é muito caro, muito caro. Então, hoje, a maioria das pessoas preferem deixar ir a ruína total, se desmanchar, do que preservar aquele bem, né, ou que tenha que conte uma história. Eu queria um outro exemplo, por exemplo, é o Terro de Santa Catarina, do poder público. Está lá, há quanto tempo não tem uma preservação daquele bem público? Como exigir de um particular que ele tenha que fazer a preservação se o poder público não o faz? Dentro dos recursos que tenha do próprio orçamento para fazer, né? Tem um monte de incentivo na área estadual, federal para fazer, mas aquele proprietário daquele imóvel, ele não tem condições, ele não consegue alcançar essas linhas de financiamento que possam atender aquele imóvel dele. É muito difícil, até porque o poder público normalmente não o consegue, como um particular vai conseguir. Bom, aí a gente tem o bem tombado. Na nossa legislação tem um envolto de proteção. Se tem um imóvel que está no envolto daquele de proteção, ele, pela legislação, ele é limitado a fazer um monte de modificações ou de exigência. Aí ele pergunta, como foi lá de um empresário: eu não posso fazer nada, mas aquele imóvel do poder público está à ruína. Até quanto eu vou aguentar nessa situação? Eu pago o IPTU em dia, mas eu não posso usar o meu imóvel para uma condição que eu gostaria, né? As condições que são apresentadas a ele ficam muito restritas na utilização do uso desse imóvel. O que fazer então? Eu vejo isso, não sou um técnico da área, mas sou alguém que gosto muito da preservação, mas a gente tem que encontrar uma saída, porque hoje ainda os poucos imóveis que estão preservados em Santos, a gente não sabe se vão
aguentar nos próximos 5 anos. E esta é uma alternativa que eu quero, de repente, dentro dos professores, dos mestres, poder saber do exemplo propriamente que a gente possa empregar aqui na nossa cidade, para, quem sabe, uma modificação na lei. Eu só queria deixar um dos exemplos que eu sei que está na minuta da lei. Uma das exigências que eu nunca concordei com ela, por exemplo, é a preservação dos telhados, né? Hoje, restaurar um telhado antigo custa pelo menos 10 vezes mais do que hoje um telhado mais moderno. Eu sofri com isso no imóvel que eu adquiri, depois de o tempo rigoroso da lei do Alegra Centro, e o meu telhado era o mesmo que tinha na prefeitura e o mesmo que tem no Correio hoje e o mesmo que tem na Catedral. Eu recebi uma intimação na época do Alegra Centro que o meu desconto do ITBI estava perdido porque eu não mudei o meu telhado. Não tem problema, depois daquele tempo eu tive que pagar na dívida ativa do município, paguei o ITBI, então eu não tive, quando adquiri o imóvel, que era um benefício a mim, que era o não pagamento do ITBI, eu acabei pagando a prefeitura porque eu não troquei o meu telhado. Não troquei e não vou trocar. Não vou trocar, porque custa 10 vezes mais o valor. Então eu prefiro pagar o IPTU do que trocar o telhado. Agora, a senhora veja, e todos aqui, por que trocar o telhado se é o mesmo telhado do prédio histórico, do Correio e da Prefeitura? A Prefeitura demorou, acho que 100 anos para trocar o telhado, e ela trocou há 8 ou 10 anos atrás, não, há 7 anos atrás, devido a um investimento que recebeu do DAD, porque senão não trocaria, né? Então, esses questionamentos que hoje eu, até como legislador e para alguém que também tem imóvel, que muita gente quer uma resposta positiva. O que fazer? Ele até quer preservar aquele imóvel, mas que encontrem alternativas mais facilitadas de poder. Porque juntar aqueles blocos, aqueles tijolos, como tinha há 100 anos atrás, ele não vai conseguir mais. Não vai conseguir. Porque só tem, maioria, uma parede, outra, né? Eu dou esse exemplo de telhado porque eu gosto de sempre discutir, eu paguei. Mas um grande outro projeto, que foi o próprio Museu Pelé, depois foi autorizado com um telhado de vidro feito com estatura metálica. Aquele Museu Pelé nunca, eu sou favorável ao telhado de vidro, mas ele nunca poderia ter sido autorizado, aquele projeto do Museu Pelé, porque ali onde funcionou a câmara, essas coisas todas, não tinha aquele tipo de telhado. Não era um telhado de vidro, teria que ter, mas foi aprovado, porque quem fez o projeto conseguiu convencer uma parcela daqueles técnicos que estavam avaliando que o melhor era ter aquele telhado de vidro. Eu até acho que aquele telhado é bonito, mas, no meu modo de entender, ele teria que ser como era, já que era para preservar o Museu Pelé como prédio que era na época da história, ele teria que usar do mesmo jeito. Então, nesse sentido, eu termino por aqui, de repente faço mais algumas anotações para que o que eu pudesse, dentro da reformulação do Alegra Centro, pudesse levar também para os outros vereadores, no sentido de uma discussão mais ampla do patrimônio público. Obrigado.